cumprimento com a paz do Senhor, todos os irmãos e irmãs, integrantes aí do grupo de História da Igreja. E vamos dar continuidade então à nossa descrição aqui desse período histórico, colocado aí na nossa apostila como perseguição imperial. Então falamos primeiro acerca do Concílio de Jerusalém, os primeiros mártires, decorrente aí da perseguição dentro do judaísmo, um pouco acerca daqueles que precederam esses imperadores, com o engrandecimento do Império Romano, e agora passamos de fato ao período dessas perseguições, principiando pela perseguição na época de Nero. Você tem em tela aí perseguição da igreja, perseguição imperial, a perseguição da igreja. A perseguição aos cristãos era eclesiástica e política. Durante os primórdios da igreja em Jerusalém, os judeus foram os perseguidores. Somente no governo de Nero, entre 54 e 68 depois de Cristo, as perseguições partiram do Estado romano. Essas perseguições foram locais e esporádicas até 250 da era cristã, quando se tornaram gerais e violentas, começando com uma dirigida por Décio. Então vamos chegar até essa época da perseguição impetrada aí por esse imperador romano, o imperador Décio, ok? Mas, no primeiro momento, vamos dar uma ênfase aqui sobre essa época de Nero, com muita reverência, falar acerca desta dura época para o cristianismo, mas também uma época da produção de frutos maravilhosos, a época da manifestação de mártires que foram extremamente corajosos e que marcaram a história do cristianismo, que comunicaram para nós o que é verdadeiramente crer e confiar em Jesus Cristo acima de todas e quaisquer circunstâncias, o que é ir de fato até as últimas consequências para manter-se fiel à pessoa bendita de Cristo Jesus. Então é interessante nós estarmos investigando, estarmos analisando essas situações, essa época, para que possamos resgatar esse vigor, resgatar essa força, porque precisaremos extraordinariamente disso para nossas épocas, em que estamos vendo de fato levantar-se os ventos da perseguição, em que estamos vendo de fato começar alguns movimentos de contradição, alguns movimentos antagônicos e alguns até bastante violentos contra a fé cristã. Eu quero acrescentar aqui uma outra leitura, tá certo? Num conteúdo muito importante, muito interessante, que é o livro História Ilustrada do Cristianismo, a Era dos Mártires até a Era dos Sonhos Frustrados, Justo Gonzalez. A segunda edição revisada, estou aqui com o volume 1, editora Vida Nova. Ok? Editora Vida Nova. Vamos começar aqui pela página 39 do livro História Ilustrada do Cristianismo, falando acerca de Nero. Vamos ver o que ele pode nos acrescentar aqui em informações acerca da época deste rei. A página 39 nos diz: Nero chegou ao poder em outubro de 54 d.C., graças às intrigas de sua mãe Agripina, em seus esforços para assegurar a seu filho a sucessão do trono. A princípio, Nero não cometeu os crimes pelos quais depois ficou famoso. Ainda mais, várias das leis dos primeiros anos de seu governo foram de benefício para os pobres e os despojados. Mas pouco a pouco o jovem imperador se deixou levar por seus próprios afãs de grandeza e poder, e por uma corte que se desdobrava por satisfazer seus mínimos caprichos. Então era assim como se relacionavam com o imperador romano, de fato, o deificando, tá certo? Se comportando para com ele como se fossem mesmo figuras divinas, tá ok? Então nós teremos certamente um conflito entre a mentalidade cristã e essa mentalidade imposta nesses povos pagãos. Vamos lá. 10 anos depois de chegar ao trono, Nero já era desprezado por boa parte do povo. O próprio povo romano o desprezava. E também pelos poetas e literatos a cuja multidão ele pretendia pertencer sem ter os dons necessários para isso. Então ele tinha essa mania de querer se enquadrar dentre os artistas, dentre as pessoas com talento musical ou teatral.
Todos os que se opunham à sua vontade morriam misteriosamente, misteriosamente, ou recebiam ordens de se suicidar. Quando a esposa de um de seus amigos lhe agradou, simplesmente enviou seu amigo a Portugal e tomou a mulher para si. Todos esses fatos e muitos rumores corriam de boca em boca e faziam com que o povo sempre esperasse o pior de seu soberano. A situação estava assim quando, na noite de 18 de julho de 64 da era cristã, um enorme incêndio estalou em Roma. Ao que parece, Nero se encontrava na ocasião em sua residência de Antium, a uns 70 quilômetros de Roma. E assim que se soube o que sucedia, correu a Roma, onde tratou de organizar a luta contra o incêndio. Para os que haviam ficado sem refúgio, Nero fez abrir seus próprios jardins e vários outros edifícios públicos. Mas tudo isso não bastou para afastar as suspeitas que logo caíram sobre o imperador, uma vez que já esperavam sempre dele, né, o pior, né, em decorrência aí de muitas das suas atitudes, né, ao longo dos primeiros anos já de seu governo. A quem muitos já tinham por louco, muitos já entendiam que ele de fato era louco. O fogo durou 6 dias e 7 noites e depois voltou a se acender em diversos lugares durante mais 3 dias. 10 dos 14 bairros da cidade foram devorados pelas chamas. Em meio a todos os sofrimentos, o povo exigia que se descobrisse o culpado, e não faltava quem se inclinasse a pensar que o próprio imperador havia ordenado o incêndio da cidade para poder reconstruí-la a seu gosto, como um grande monumento à sua pessoa. O historiador Tácito, que provavelmente se encontrava então em Roma, conta vários dos rumores que circulavam, e ele mesmo parece dar a entender a sua opinião, pela qual o incêndio havia começado acidentalmente num depósito de azeite. Mas cada vez mais as suspeitas recaíram sobre o imperador. De acordo com os rumores, Nero tinha passado boa parte do incêndio no alto da torre de Mecenas, no cume do Palatino, vestido como um ator de teatro, tangendo sua lira e cantando versos acerca da destruição de Troia. Logo começou a propalar-se que o imperador, em seus desatinos de poeta louco, havia incendiado a cidade para que o sinistro lhe servisse de inspiração. Nero fez todo o possível para afastar as suspeitas de sua pessoa, mas todos seus esforços seriam inúteis, enquanto não se fizesse recair a culpa sobre outro. Dois dos bairros que, portanto, o imperador passou, dois dos bairros que não tinham sido queimados, vamos dar sequência aqui, só trocar a imagem em tela, muito bem. Vamos lá. Dois dos bairros que não tinham sido queimados eram as zonas da cidade em que haviam mais judeus e cristãos. Olha só, interessante, né? Portanto, o imperador pensou que seria mais fácil culpar os cristãos. O historiador Tácito parecia crer que o fogo fora um acidente, portanto a acusação feita contra os cristãos seria falsa. Ele mesmo conta o sucedido. Aí temos o texto de Anais, tá certo? 1544 de Tácito. Apesar de todos os esforços humanos, a liberalidade do imperador e dos sacrifícios oferecidos aos deuses, nada bastava para apartar as suspeitas, nem para destruir a crença de que o fogo havia sido ordenado. Portanto, para destruir esse rumor, Nero fez aparecer como culpados os cristãos, uma gente odiada por todos por suas abominações, e os castigou com muito refinada crueldade. Cristo, de quem tomou o nome, foi executado por Pôncio Pilatos durante o reinado de Tibério. Detida por um instante, essa superstição daninha apareceu de novo, não somente na Judéia, onde estava a raiz do mal, mas também em Roma, esse lugar onde se encontram seguidores de todas as coisas atrozes e abomináveis que chegam desde todos os cantos do mundo. Então você vê a visão crítica, né, ácida, né, depreciativa que ele tem do cristianismo. Mas mesmo assim ele é uma testemunha de que, de fato, dessa ideia dos cristãos como
responsáveis pelo incêndio era completamente falsa, né? Era completamente artificial. Apenas as pessoas se beneficiando dessa imputação de culpa, tá ok? Sem qualquer tipo de probabilidade, né? Mas se aproveitando para perseguir, uma vez que já havia o intento, o desejo, de perseguir os cristãos. Portanto, primeiro foram presos os que confessaram ser cristãos e, baseado nas provas que eles deram, foi condenado uma grande multidão, ainda que não os tenham condenado tanto pelo incêndio, mas sim pelo seu ódio à raça humana. O próprio crítico aqui do cristianismo, Tácito, deixa claro que a acusação era infundada e a motivação era outra, né? A motivação é, de fato, o desejo de se vingar, o desejo de lançar o seu ódio, né, sobre esse grupo da sociedade que era tido como pessoas de nenhum valor, né, como pessoas totalmente desprezíveis. Então temos aí nossos irmãos padecendo já nessa época, vítima dessas maquinações, né, vítimas desse ódio, desse preconceito, tá ok? Manifesto aí nessa sociedade na época de Nero. Essas palavras de Tácito são valiosíssimas, pois constituem um dos mais antigos testemunhos que chegaram até nossos dias do modo como os pagãos viam os cristãos. Ao ler essas linhas, torna-se claro que Tácito não cria que os cristãos fossem os verdadeiros culpados de terem incendiado Roma. Ainda mais a refinada crueldade, conforme ele acentua, né, de Nero, não recebe sua aprovação, mas ao mesmo tempo esse bom romano, pessoa culta e distinta em sua época, crê em muito daquilo que dizem os rumores acerca das abominações dos cristãos e de seu ódio pela raça humana. Tácito e seus contemporâneos não dizem em que consistiam essas abominações que os cristãos supostamente praticavam. Aquilo que eu já havia falado, daquelas acusações falsas, né, que foram levantadas, dos cristãos serem ateus por não adorarem o imperador, dos cristãos serem antropófagos, né, a interpretação errônea daquele texto, né, daquela fala do Senhor Jesus Cristo acerca de comer da carne e beber do sangue, tá ok? E de que eles eram niveladores da sociedade. Então tudo isso era motivo para eles entenderem serem abomináveis os cristãos. Teremos de esperar até o século II para encontrar documentos em que se descrevem seus rumores maliciosos, mas, seja o que for, o fato é que Tácito crê nesses rumores e pensa que os cristãos odeiam a humanidade. Isso se compreende se recordarmos que todas as atividades da época, o teatro, o exército, as letras, os esportes, etc., estavam tão ligados ao culto pagão que os cristãos se viam obrigados a se ausentarem delas. Portanto, diante dos olhos de um pagão que amava a sua cultura e sua sociedade, os cristãos pareciam ser misantropos odiando toda a raça humana. Tá, ok? Então, creio que somente até aqui para nós darmos prosseguimento, ok? E vermos aí outros conteúdos relacionados, então, a essa situação da perseguição dos nossos irmãos. Mas já temos essa importante contribuição de Justo Gonzalez, História Ilustrada do Cristianismo. Em tela você tem o texto Nero, sob o qual vai haver a mortandade dos cristãos, os responsáveis, né, pelo incêndio da cidade, e você vai ter o apóstolo Pedro e o apóstolo Paulo, né, também conforme a tradição nos indica, sendo mortos aí nessa época, né, dessas perseguições. Como já foi mesmo dito, ainda perseguições esporádicas, que depois se tornarão perseguições sistemáticas, na qual se tentará de fato eliminar, extinguir o cristianismo da face da terra. Nero, o primeiro imperador romano, a perseguir a igreja. Então você tem o entendimento já de que judeus e cristãos são grupos distintos, e você tem a partir de agora um ódio crescente ao cristianismo, né, conforme já foi ilustrado aí por Bruce, né, e por Justo Gonzalez.
e você tem agora um preconceito crescente e assim uma acusação que é feita a eles apenas como meio de se livrar deles, não necessariamente por se crer que eles fossem os autores, mas sim aproveitando a ocasião para se livrar desse grupo que para eles era indesejável, né? Aí você tem até o Justo Gonzalez ilustrando a situação, uma vez que eles não participavam nem dos jogos, né, por serem em honra dos deuses, por serem em honra da violência. Agostinho até descreve no livro Confissões, experiências que ele teve quando resistia ainda à pregação do evangelho por parte de Mônica, sua mãe, e frequentou os estádios, e depois o arrependimento dele em relação àquelas práticas. Mas você tem essa situação na qual os cristãos não vão aos estádios, recusam muitas das vezes participar dos exércitos, porque também tem a questão da adoração ao imperador como uma figura deificada. Você tem as festividades, né, realizadas em honra aos deuses. Então os cristãos se recusam a participar dessas celebrações, dessas instituições, né, daquilo que era a cultura, mais alta cultura, né, na crença romana. E assim eles tinham os cristãos como abomináveis e como odiadores de toda a humanidade. E na verdade, olhando para essas situações, olhando para o século I da era cristã, ano 64, né, da era cristã, você vê algumas características muito presentes até na atualidade. Você vê os cristãos como de fato se resguardam de certas participações aí dentro das organizações da sociedade de hoje. Então você tem muitos das atividades que são envolvidas com vícios, com promiscuidade, né, com algum tipo de rebelião contra, né, as instituições, algum tipo de anarquia ou algum tipo de culto, tá certo? Ou celebração de determinadas deidades, né? Então ainda hoje os cristãos são esse grupo excluído, são esse grupo odiado, né? Isso não é diferente na atualidade. Agora, claro, existem alguns contextos, em alguns momentos em que a rejeição torna-se agressão aberta. Então essa é a diferença. Então aqui você tem uma agressão violenta, descontrolada, bárbara, absurda, aberta com os cristãos. O que é feito também em países muçulmanos, o que é feito também em países estritamente comunistas e até na Índia, né, com aquele país que professa aí essa multiplicidade de cultos, né, mas que muitas das vezes estão presentes ali naquele arranjo geral do hinduísmo, né, do panteísmo, e que rejeitam a interferência de outras religiões, rejeitando o islamismo, o cristianismo, tá ok? Então você tem aí ainda hoje, né, essa situação na qual o cristão dentro da sociedade, muitas das vezes, ele encara esse tipo de rejeição por ser seletivo, por não participar de certas agremiações, não participar de certas reuniões, tá certo? Se eximir de certas participações. Então você tem a situação presente na atualidade. Isso não muda, porque o mesmo cristão de 64 da era cristã é o cristão de hoje, que serve a Cristo em espírito e em verdade, que, como Paulo diz, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. É a mesma dinâmica, tá certo? E muitas das vezes você encontra as manifestações da sociedade com outros nomes, mas com a mesma prática. O que era um culto a Baco, hoje é um baile funk. O que era uma celebração de determinada deidade, hoje é uma reunião para uma festa popular, mas que é votada aquele padroeiro. Pronto, é um culto àquela antiga deidade. O que antes era Diana, hoje é Nossa Senhora, não sei da onde, por aí vai. Então você tem essas diversas situações que têm nomes diferentes, estão em lugares diferentes, mas na verdade se repetem, tá ok? Então o cristão daquela época e o cristão de hoje. Aparentemente a perseguição se restringiu a Roma e seus arredores. Então primeiro foi local. Pedro e Paulo morreram nesse período, tá ok? Então você tem esses primeiros mártires. Passando de Nero, você chega a Domiciano, tá ok? A época de Domiciano. Na apostila você tem os textos que nos dão aqui o seguinte: para Nero, primeira perseguição. Você tem uma parte grifada aqui. Em 64, uma grande parte da cidade de Roma foi destruída em um incêndio. Diz que foi Nero que ateou fogo ou que ordenaram o incêndio. Dos 14 bairros de Roma, só 4 ficaram de pé. Nero apontou os cristãos como culpados do incêndio de Roma e moveu contra eles tremenda perseguição,